Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando com mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai aprender muito com estas pessoas, com esses senhores e vai com certeza se inspirar e de repente vai despertar aí no seu coração jovem, no coração do seu filho, talvez a vocação para o sacerdócio. Estamos aqui com ele que é o padre Maicon Ivo da Silva, da Paróquia Imaculado Coração de Maria, ele que é pároco, administrador paroquial, formador. Bem-vindo, padre, que honra a sua bênção. Deus te abençoe, Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa e obrigado pelo convite. Vai ser uma alegria estar aqui partilhando um pouquinho da vida. Vai ser uma bênção, né? Isso que eu chamo de um programa abençoado, duplamente, porque nós estamos aqui com ele também, que é o seminarista Felipe José Silva. Perguntei se era um parente, mas ele falou que como é brasileiro, todo mundo é Silva. Mas filho de Deus único, né, Felipe? Escolhido por Deus, único, independente do sobrenome. Mas vamos lá, Felipe José Silva dos Santos, eternamente, verdadeiramente brasileiro. Bem-vindo. Obrigado, Lúcia. Muito feliz de estar aqui pelo convite, né? Estar presente também aqui no Vida em Sintonia, na obra Evangelizar. Maravilha. Padre, para a gente começar, queria entender um pouquinho como que foi o seu chamado a esta vocação para ser padre. Assim, Lúcia, a minha vocação ela surgiu desde da infância. Eu sempre fui da igreja, acompanhando minha mãe, né? Meu pai nunca foi de participar, mas minha mãe sempre foi muito presente na vida da comunidade, lá em Maceió, de onde eu sou natural de Maceió. Então, eu acompanhava minha mãe e depois, uma certa idade ali, acho que uns 8, 9 anos, me deu vontade de ser coroinha. E eu era muito tímido, né, de ser coroinha, acólito, mas aí eu gostava tanto, achava tão bonito, né, as crianças, adolescentes ali servindo ao altar, servindo ao padre. E aí eu pedi para ser a coroinha, acólito, né, e comecei, mesmo muito tímido ali, e foi nesse caminho ali de servir ao altar, de aprender sobre a Eucaristia, foi suscitando assim o chamado de Deus na minha vida. E eu tinha o desejo, sentia aquele chamado, mas eu tinha muito medo. Dizia, eu não dou conta de fazer isso, né? Ser padre é para alguém muito especial. E assim ficou há muito tempo ali aquele chamado, as pessoas perguntam, você não quer ser padre? Eu falei, não quero. Mas no fundo eu tinha o desejo, fundinho de desejo. Mas aí eu não tinha coragem de dar o sim. E aí foi crescendo dentro da comunidade, exercendo várias funções na liturgia, Legião de Maria, grupo de jovens, então, assim, várias coisas dentro da comunidade. E até que chegou uma congregação que o padre falou assim, você não quer ser vocacionado? E aí eu falei, vou. E aí fui sendo acompanhado ali um pouco com o padre, que era uma congregação Verbo Encarnado. E assim, ali, depois de uns 2 anos que eu estava sendo acompanhado ali, mas era mais assim, acompanhamento sendo coroinha ali, e o padre conosco, conversava, perguntava quem queria ir para o seminário, ele começou a levar alguns, e na época a minha mãe falou assim, você não vai não, você pensa que você vai, você está muito novo, eu tinha uns 12, 13 anos, né? Eu falei, não mãe, não quero ir não. E aí, depois disso, os padres lá trocaram, a congregação que atendia a paróquia, e eu fiquei mais tranquilo ali, meio que esqueci, passou um pouco. Até que, quando eu estava com 16 anos, chegou a congregação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os missionários claretianos, e aí reacendeu esse chamado por conta de um padre, né, o padre Janivaldo, que estava lá como pároco na paróquia, e ele olhou para mim já e falou assim, você vai ser padre, você quer ser padre, você tem vocação. E aí eu fiquei assustado assim, mas aí ele sempre perguntava, até que um dia ele me chamou para fazer uma experiência de missão. Um irmão da congregação ia fazer votos perpétuos, ia ter uma missão antes dos votos dele, uma semana missionária. E aí eu, muito tímido, com medo, mas assim, alguns amigos meus da paróquia iam, e eu disse, não, eu vou então. E fui. Que legal. E aí naquela experiência, visitando as famílias, tendo encontro de jovens, com as famílias, e assim, visitando casa por casa, dando bênção com as irmãs, com os seminaristas, com os padres. Então suscitou bastante a minha vocação. E terminando aquela missão, eu falei assim, eu quero fazer um discernimento vocacional. E ali eu já estava ali com uns 17 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer um acompanhamento vocacional na congregação claretiana. E foi quando se encontrei e entrei no seminário, depois ali 1 ano e meio depois, e estou aqui hoje. E a sua mãe, quando o senhor decidiu que tinha
ouvido a voz de Deus. Sim. Como eu disse, né, minha mãe era da igreja, assim, mas quando eu cheguei e falei para minha mãe, porque assim, primeiro eu comecei a fazer os encontros vocacionais, que é aqueles encontros, né, de discernimento, e eu fazia sem dizer meus pais que era um encontro vocacional para discernir se eu queria entrar no seminário. Eu dizia, vou para o encontro de jovens, porque como eu já participava muito da igreja, todo final de semana eu estava direto na igreja, eles sabiam que eu estava na igreja, eu dizia, vou para a igreja, mas não explicava o que é que eu estava fazendo ali. Aí depois de quase um ano, né, eu fazendo esses encontros, aí o irmão que era o responsável disse, você vai entrar no seminário, você tem um desejo? Eu disse, tenho. Ele falou, mas como você vai entrar se você não falou nem para os teus pais que está fazendo acompanhamento vocacional, né? E eu falei, eu tenho que falar, né? Então, a brincadeira ficou séria. Aí foi quando eu tomei a iniciativa de falar primeiro para minha mãe, como eu disse, minha mãe é da igreja, eu vou falar primeiro para ela. E conversando com a minha mãe, expliquei, né? Falei, aqueles encontros, mãe, estou fazendo isso aqui. Ela falou, é isso mesmo que você quer? Isso é uma coisa muito séria. Mas eu senti que a minha mãe não acreditou muito, assim, porque eu sempre fui muito tímido. Ela falou, esse menino vai sair daqui, vai embora pro seminário. Vai rezar uma missa, tímido assim? Sim. Aí acho que ela não acreditou muito, assim. E aí ela falou assim, mas quem vai falar pro teu pai é você. Você sabe que seu pai não é da igreja, essas coisas, então você fala para ele. Aí eu peguei, tenho que falar com meu pai. Aproveitei um momento que meu pai estava em casa, né, e eu estava sozinho com ele. Ele estava indo sair pro trabalho depois do almoço. Aí eu falei, pai, eu preciso falar com o senhor. E aí eu falei, tem aqueles encontros que eu estou fazendo na igreja ali, que eu vou no final de semana. São encontros vocacionais, expliquei tudo para ele, porque ele não entendia, né? E agora, depois de fazer, eu quero fazer uma experiência no seminário. Eu quero ver se eu tenho vocação para ser padre. Não sei se eu vou ser, né? Mas eu quero ir para o seminário fazer a experiência. Ele olhou para mim assim e falou, já sabia que ia dar nisso, né? Você Sério? Já sabia que ia dar nisso. Ele falou assim, já sabia que ia dar nisso. Encurtamos o caminho. Você mora na igreja para ser em casa, né? Eu sabia que ia dar nisso. É isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso. Ele falou, se você quer isso, se eu puder apoiar em alguma coisa, tudo bem. Aí foi um alívio para mim, né? Porque a minha maior preocupação era se meu pai ia aceitar ou não. Então, e hoje assim, é orgulho para a família. Sim. Meu pai continua não é de igreja, não participa, mas sempre apoia, pergunta quando eu vou lá, quando eu ligo, como está, motiva. E tua mãe te apresenta para todas as amigas, sim. Meu filho para todo mundo. Olha aqui a foto do meu filho. Então tem esse... Que legal, padre. Esse caminho, assim. O senhor acredita que um dos meios para o chamado é um grupo de jovens, padre? Sim, e assim, para mim... o grupo de jovens ali, na época, eu comecei a participar da coordenação do próprio grupo, né? E foi o que me desenvolveu no sentido da minha vergonha, da timidez, né? Então, de poder começar a falar, de poder pregar ali no grupo de jovens, fazer uma reflexão, isso me desenvolveu bastante no sentido para quando entrasse no seminário, poder já ir começando a exercer essas coisas. Também um grupo que ajuda muito e que para mim foi muito importante foi o grupo de acólitos, né? Como eu disse, eu entrei primeiro para ser acólito na paróquia e assim, pela proximidade. Traz uma representatividade religiosa importante, até pela vestimenta, né? Sim. Porque quando você coloca... Como que é o nome daquela vestimenta, padre? Chama uma túnica, né? A gente chama uma túnica. Incorpora ali, né? Dá uma sensação de estou no altar, mais próximo de Deus, sei lá, não sei, mas deve causar alguma coisa assim. Sim, e é algo especial, porque você está ali, né, mais próximo do sagrado, do próprio padre, que em persona Cristo está ali celebrando a Eucaristia, você lida com as coisas sagradas, você que leva para o altar, você que busca, né? Então, essa questão do serviço. E a partir disso também, o amor que você queria pela Eucaristia, porque a gente estudava bastante, legal, né? A gente estudava o que era a Eucaristia, as partes da missa, você começa a entender realmente o que é a Eucaristia, o que é a celebração eucarística. Isso tudo para mim foi muito importante, porque me criou muito amor à liturgia, à Eucaristia, à igreja, né? Então, foi algo que me ajudou muito na questão vocacional, para discernir. E o Felipe? Particularmente, acho o Felipe um nome maravilhoso, porque é o nome do meu filho. Bom. Que quer dizer gostar de cavalo, né, Felipe? Isso, filhos, né? Amigo do grego e hippos, cavalo, isso mesmo. Sensacional. E a sua história com... Vixe Maria. Com o chamado de Deus? Então, é um pouco parecido com o Padre Maico, até porque também sou de Maceió, só que eu sou de uma paróquia vizinha do Padre Maico. Então, como é no mesmo setor, na mesma forania, então tínhamos o costume das celebrações irmãs, tinha a Páscoa das Comunidades, então já tinha uma ligação, né, da minha paróquia, que era diocesana na época, hoje ela é religiosa, deoniana, e com a paróquia claretiana, que era do Trapiche. E só que minha mãe comenta que quando eu era pequeno eu brincava de missa, só que eu não lembro disso.
né? Eu não lembro. Mãe lembra. Ah, pois é. Mãe lembra. Mas eu lembro de brincar de rádio. Então, eu sempre gostei Olha de aí, rádio. Miguel. Então, quando eu era pequeno, eu brincava de rádio. Só que eu brincava de rádio com as músicas católicas, porque a minha referência era a igreja. Filho único, mamãe Filho me único. levava para missa, então ela trabalhava durante a semana, então sábado e domingo estava em casa. O domingo era de lei, de manhã, cedinho, 7 horas, missa na paróquia. Então, isso foi cultivando em mim. E quando eu ia para a missa, né, eu ficava olhando justamente quem? Os coroinhas. O meu pároco era um italiano, Padre Pedro Quirite, e aí tinha aqueles meninos que serviam ao altar, usando aquela túnica, e aquilo me chamava atenção. Mas, até então, eu gostava de estar na igreja, mas pensava em ser padre, isso não passava. E aí, depois de muito tempo, depois de catequese e tudo mais, um colega, um amigo, na verdade, que morava em frente a mim, me chamou para ser coroinha. Né? Ele é bem mais novo do que eu. Por que não? Fiz todo aquele processo de preparação, né? Fui investido, comecei que já vai a servir. formando para a vida isso, né, padre? Também. Independente se a pessoa vai ficar ou não ali, vai tendo uma formação pessoal, Claro. né, desenvolvimento pessoal. Sim. Sim. E acredito muito que, por exemplo, os que são coroinhas, acólitos, que estão ali desde criança, criam muito vínculo com a comunidade e depois são os futuros das próprias comunidades. Às vezes até Que- dão uma da- saída, sim, né? E depois Às volta. vezes se ausentam e voltam, porque já Sim, criou já o vínculo. criou o vínculo, a Bacana. semente está ali, né? Legal. Sim, é verdade. E é interessante, porque aí abriu portas para outros grupos. Aí entrei em grupo jovem. Olha Né? aí. Depois de um tempo, o meu pároco olhou assim, que já era um outro pároco, e disse, Felipe, eu preciso de catequista. Então, o próprio pároco, né, o padre Edivaldo, ele era catequista para a primeira Eucaristia, mas me colocou como auxiliar para ir me preparando, para, olha, a próxima turma você assume. Só que, de repente, fui ser catequista de crisma. E nesse tempo, eu me lembro como foi um dia de 24 de outubro, que é dia de Santa Maria Claré, assistindo televisão, mudando, de repente vem o quadro do Santo do Dia. E aquilo me chamou a atenção, a vida daquele santo. Eu digo, nossa, mas que santo arretado, porque era um missionário. Então, até então, eu não queria ser padre, eu queria ser missionário como aquele santo. E aí eu tinha ganhado meu primeiro computador, porque era recém-época de aniversário, um mês depois. Então, fui pesquisar quem é Santo Antônio Maria Claré. E aí vi que a paróquia vizinha da minha paróquia, que sempre os padres iam celebrar, era de uma congregação fundada por este santo. E aí eu fui apontar lá, né? Bati na porta, comecei um acompanhamento vocacional, só que, né, o meu pároco não queria que eu fosse religioso claretiano. O porquê? Não sei, só Nosso Senhor sabe. Mas ele não queria que eu fosse diocesano. Mas eu não queria ser padre até então, a cabeça era ser missionário. Mas Só quero ser né? Como religioso ali, mas tá bom. Então, só que não tive um acompanhamento na diocese. E aí algo faltava. E, enfim, fiz o curso de rádio e TV, porque eu gostava de rádio. E aí, de repente, comecei a trabalhar, namorei, né, por um tempo. Né, com 1 ano de namoro, 1 ano. a minha ex-namorada chegou assim para mim, eu todo empolgado, né? Preparei tudo e aí fomos num cinema, depois fomos num restaurante lá perto da praia, juntei o dinheirinho da rádio para poder pagar aquilo causar tudo. hoje. E ela chega assim, Lipe, me chamava de Lipe. Chama meu filho de Lipe também. Legal. Tem uma coisa para te contar. Eu participei de um retiro lá, não sei o quê, de uma fraternidade, e eu acho que eu quero ser freira. O quê? Aí, o coração gelou. Eu digo, ai, meu Deus. Capaz. Por fora eu sorri, que bom. Mas por dentro, oh, meu Deus. Mas, enfim. Aí eu conversei, na época, com o padre para acompanhar o namoro e discernimento. Só que com 6 meses ela entrou no convento. Ela entrou no convento. Entrou. E aí eu continuei trabalhando. Fui para a Jornada Mundial da Juventude no Rio, que foi, assim, a explosão do despertar vocacional. Que né? legal. Porque a temática girava em torno do anúncio do Evangelho. Uhum. Retornando, voltei a procurar a congregação claretiana. Conversei com o padre Calmon, que era até então, na época, o pároco. Só que já tinha como referência um outro padre claretiano, que era missionário, que é o padre Fausto, que foi o pároco depois do padre Janivaldo, que acompanhou, né, o padre Michael ali. Então, já tinha essa referência de missionários.
E o padre Calmon tinha também, assim, uma atividade, um apostolado muito bonito na Arquidiocese de Maceió. Eu disse, tá bom, então vamos acompanhar. Só que eu demorei demais, eu enrolei tanto e fui enrolando, e entra, mas não entra. E Deus aí, só de olho, né? E você não me escapa, todo, meu querido. Resumindo, por ser filho único também vinha a preocupação de deixar a mamãe sozinha, porque era separada. Então vamos arranjar um namorado para a mamãe. Aí vamos querendo resolver as coisas primeiro, claro. Eu quero entrar no seminário aqui e tranquilo. Ter paz. Enfim, né, fiz um acompanhamento vocacional. Fiz a convivência, que é o estágio, que foi lá mesmo em Maceió, na nossa paróquia claretiana, e aí fui aprovado. Feliz, só que eu disse, padre, você tem que falar para minha mãe, porque até então eu também dizia para minha mãe a mesma coisa, eu estou indo para uns encontros de jovens, né? Porque filho único, mamãe também queria ter neto, ela dizia que queria ter 11 netos. Meu Deus do céu. Então eu digo, aí vai ser difícil, como é que vai ser esse negócio? E aí, quando... damos a notícia que eu fui aprovado, ela olhou assim para mim e disse, olha, se vai fazer você feliz, eu vou estar feliz também. Então, vai em paz. E fui. Ufa. E entrei e estou até agora aqui. Feliz da vida. Ô padre, fala um pouquinho pra gente, né? Porque parece que todo mundo sabe aquilo, né? O que é óbvio para uma pessoa parece que é para todo mundo, mas às vezes não é. A diferença de ser padre, né? Já que o Felipe colocou ali que ele queria ser... religioso. Uhum. Qual a diferença? A diferença é que, na verdade, por exemplo, eu sou religioso e sou padre. Uhum. Porque o religioso é aquele que faz a sua consagração a Deus, né? O religioso é alguém que é chamado para se consagrar a Deus. E dentro da vida religiosa, a gente faz os votos de pobreza, obediência e castidade. Normalmente, os religiosos, eles vivem em comunidade, também faz parte, e tem um carisma próprio de cada congregação. Por exemplo, nós somos missionários claretianos. O nosso carisma é anunciar a palavra de Deus por todos os meios possíveis, naquilo que é mais urgente, oportuno e eficaz. Então, é o nosso carisma próprio, que abrange muita coisa. Então, a gente está na área da educação, na área das paróquias, da comunicação social. Então, nós estamos em diversos campos, né, que pode se evangelizar, né, anunciar a palavra. Então, mais ou menos isso. Mas celebra a missa também? Então, não. Aí dentro da vida religiosa, por exemplo, masculina, aí tem aqueles que são os irmãos, na nossa congregação, por exemplo, que se consagram e são irmãos e podem viver, né, como leigos consagrados dentro da congregação, okay. né? E tem aqueles que são chamados para também exercer, além de serem religiosos, o sacerdócio dentro da congregação. Que é o seu que caso. É o meu caso. Então, a gente vive a vocação religiosa e sacerdotal dentro da congregação. E isso individualmente a pessoa escolhe, individualmente, cada um vai sendo acompanhado. E tem também os sacerdotes que são diocesanos, que nós chamamos, que aí eles já se sentem chamados no primeiro momento para serem padres. Então, eles não são religiosos, né? Não fazem essa consagração, não têm a obrigatoriedade de viver em comunidade, né? Eles não fazem os votos de pobreza, por exemplo, nem de obediência. Ele promete a obediência ao bispo, né, que é o superior dele, mas não é um voto que nem os religiosos fazem, é um pouco diferente. Mas, na realidade, o padre diocesano e o padre religioso, né, no exercício do ministério é a mesma coisa. Um pouco que diferencia o estilo de vida de cada um, né? O diocesano, ele tem uma vida mais independente, pode viver sozinho, pode ter sua casa, seu carro, suas coisas. O religioso, a gente vive tudo em comunidade. Então, o ideal, né, é sempre dividir as coisas, tá em comunidade, né? Aquilo que eu recebo não é só para mim, é para partilhar com a comunidade. Então, é um pouco diferente nesse sentido. Mas, em relação às irmãs freiras, é mais nesse sentido, né? Elas são religiosas. Elas são religiosas. Eu tenho uma irmã que é freira. Que legal. Ela é da congregação Divina Vontade. E eu me lembro uma vez, olha só, eu fui passar férias no convento e eu não voltava nunca mais para casa, entendeu? Eu fui para ficar uma semana e fui ficando. Quase você virou freira. Então. Meu pai ficou frustrado quando eu voltei. Porque eu acho que na cabeça dele eu já era uma freira também, entendeu? E eu fiquei lá acho que 30 dias. Minhas férias inteiras. Eu lembro que eu trabalhava e daí tirei 30 dias lá. Sim. E eu fiquei os 30 dias no convento. Que férias maravilhosas. Mas daí elas me colocaram assim, para ter a vida delas. Então, eu acordava às 5 para oração, ia lá na favela fazer ação voluntária. Eu vivia a vida delas. Só. Sim. Mas eu nunca senti assim. Mas eu tenho 2 irmãs que foram para o convento. Sim. Uma voltou. E essa que ficou, a gente olha para ela, a gente não imagina ela fazendo qualquer coisa na vida, a não ser freira. Era vocação mesmo. Era vocação. Por falar em vocação, padre, fala um pouquinho sobre vocação religiosa.
Então, a vocação religiosa é esse chamado de Deus, né, para a gente se consagrar totalmente ao estilo do próprio Cristo, né? O Cristo que viveu pobre, foi obediente, né? E também viveu a própria castidade, né? Porque o Cristo não casou, não formou família. Então, o religioso, ele vive um segmento mais radical do segmento de Cristo, né? Nós dizemos, né? E a gente renuncia a ter a nossa própria família, por exemplo, para ter uma grande família que é o povo de Deus, para servir ao povo de Deus, né? Então, a nossa família é o povo, né? Então, é nesse sentido. Então, o religioso, ele está para servir também, né? Quando o religioso é da vida ativa, que a gente chama, né? O religioso que está na vida social, na vida, né, com o povo. E também tem aqueles religiosos que se consagram, que tem a vida também monástica, a vida mais contemplativa, né? Que também surgiu desde o início da igreja, né? Que são os monges. Então, eles têm uma vida religiosa, se consagram, mas rezando e trabalhando dentro do próprio mosteiro. Nós que temos uma vida religiosa, né, mais externa, vamos dizer, junto com a sociedade, junto com as pessoas, a gente tem esse contato maior com o povo e a gente tem essa missão também no sentido de contato com as pessoas para evangelizar, né, e servir. Então, como eu dizia, cada congregação tem o seu carisma. Algumas estão mais na área da educação, outras mais na área da saúde, outras na área do apostolado próprio de evangelização, né? Então, tanto as masculinas quanto as femininas. As femininas, né, todas são só religiosas, porque o sacerdócio é só para o ramo masculino, só para homens, né? Mas dentro da congregação masculina, as congregações masculinas também, existem aquelas que são para padres e irmãos, né? Ou também algumas congregações chamam freis, né? Também. E também tem aquelas que é só para irmãos e tem algumas também que são mais só padres, né? Então tem essa questão. E tem as mistas e tem as que são para padres e as que são para os irmãos. E o Felipe? Então, eu entrei com o propósito de ser irmão religioso. Só que aí, durante toda a caminhada, todo o processo vocacional, já dentro do seminário, né, eu tive diretores espirituais que foram me direcionando para eu realmente encontrar a minha vocação, que é sacerdotal, mas religiosa. No meu primeiro... Engraçado que parece que foi estágios, porque no primeiro ano, um saudoso padre nosso, Padre Américo, né, que já foi provincial nosso, era muito inteligente, dava aula de cristologia e catecismo no nosso primeiro ano. Aí eu falei para ele, padre, eu entrei para ser irmão. Ele olhou assim para mim, ele, daquele jeitinho dele, sério, eu não sou o Espírito Santo, mas você não vai ser irmão. Aí eu digo, pronto, quer dizer que eu vou embora. Já aquele banho d'água, eu falei, vixe Maria. Aí disse, não, você tem um dom do serviço, mas não como irmão, mas no clero. Aí ele falou, como diácono permanente, mas na vida religiosa. Porque até então também na nossa congregação tem os irmãos, os diáconos permanentes, mas que fazem os votos, então não tem família, né? São celibatários, né? Pobreza, obediência e castidade, e sacerdote. Então fiquei com aquilo na cabeça, não você é diácono permanente na congregação. Quando eu morei em Belo Horizonte, que foi no segundo ano de filosofia, o terceiro, eu tive um outro diretor espiritual que é de uma outra congregação. Ele falou assim, não, Felipe, a sua vocação é sacerdotal, mas você vai descobrir realmente no noviciado. Eu digo, mas como é que um padre de uma outra ordem vem falar isso para mim? Mas tá, então, era diretor espiritual, eu disse sim, senhor, amém, e fui discernindo. No noviciado, que foi na Colômbia, em 2020, na pandemia, foi assim, um momento de deserto, porque o nosso noviciado era no alto da montanha, lá em Medellín. Então, eu olhava assim a cidade, um deserto, né? Pandemia, só escutava o vento e as folhas balançando. Digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui na pandemia? Mamãe longe no Brasil. E aquela angústia, tinha uma imagem de Nossa Senhora assim, no meio do jardim. Agora ou nunca, né? Pois é, foi um momento de prova Sério? mesmo. E aí, discernindo, rezando, o padre Dario, que era o superior também daquela comunidade de noviciado, junto com o mestre, é claro, nas conversas e tudo mais, ele me entregou um papel que era um documento que ele fez durante toda a vida dele, quando ele fez 50 anos de padre, que foi a frágua, que é um exercício de voltar às origens do chamado vocacional na congregação. Ele disse, olha, você vai ler isso aqui, veja como foi a minha experiência com a frágua, com o coração de Maria, e como eu fui vendo que todo dia Deus vai me chamando, mesmo como padre. E aí eu fui lendo aquilo ali, fui rezando,
E interessante, no dia 12 de outubro de 2020, em Aparecida, eu fiz o meu pedido para professar na congregação, nos primeiros votos, e com o ideal de ser sacerdote. E ali eu senti que Nossa Senhora queria que eu fosse sacerdote, mas como claretiano. Então, veja, foram etapas. Foi te dando a convicção. Uhum. E estamos aqui, graças a Deus. Quanto tempo, padre, para se tornar padre? Eu, por exemplo, eu fiquei 9 anos estudando, mas tem alguns, por exemplo, na congregação nossa que é de 12 a 9. Depende do processo de cada um e quando a pessoa entra. Por exemplo, quem entra, que ainda estava fazendo o ensino médio, então terminando o ensino médio ali, então às vezes fica 12 anos. Tem alguns colegas meus que ficaram 12 anos porque entraram no primeiro ano do ensino médio, então mais... fazendo os 3 anos de ensino médio e mais toda a formação que eu já tinha feito, mais 9 anos, né? Então, dá mais ou menos ali 12 anos. Depende mas a média é 9, 10 anos. Felipe, e você está há quanto tempo e falta quanto tempo para você oficializar essa batina? Arredondando, assim, faltam uns 2 anos. Estou no 3º ano de teologia. Não tem mais volta. Ainda tem, porque eu sou de votos temporários, né? E já vou fazer... Como assim ainda tem? Tá maluco? Não, então, porque... Tem possibilidade. Claro, eu falo no sentido de pertença perpétua. Por Entendi. isso que agora eu vou... Já fiz, na verdade, né? O meu pedido para os votos perpétuos, né? Vai ser encaminhado agora... E o que é isso, só para as pessoas entenderem, né? Então, como nós somos de congregação religiosa, como o padre falou, e nós vivemos esses 3 votos de pobreza, obediência e castidade, entendi. A igreja ela é muito sábia, ela é mestra mesmo, né? Parafraseando um padre nosso, que é professor, o padre Valdinei, ele fala assim, a igreja ela é tão esperta, mas tão inteligente, tão mestra e tão mãe, que ela sabe que nós somos humanos. E que algum momento vai gerar alguma dúvida. Mas será que é isso aqui mesmo? Porque isso é humano. Então, no lugar de você já professar perpetuamente, vamos dar um tempo para você mesmo discernir como religioso ir discernindo. Mas será que é isso mesmo? Nada radical. Isso. Então, você vai vivendo ali já a vida de comunidade. Que lindo isso, né, padre? Como religioso, você pertence à congregação. Realmente é você que decide isso, E né? aí, a figura do formador, né, o padre como formador, o irmão, enfim, o formador vai nos orientando, nos ajudando a formar ali no coração de Maria, na congregação, na igreja. E aí você tem a vida pastoral, a vida comunitária, a vida acadêmica, e você vai vendo como é que está indo o seu humano e o espiritual junto. E aí depois de um tempo, você professa perpetuamente. Eu estou fazendo agora a preparação e vou encaminhar o pedido, e o nosso Conselho Provincial, né, o governo da nossa província do Brasil, vai analisar, mediante aquilo que eu estou apresentando, né, eu faço normalmente um autoinforme sobre mim, mas também os meus irmãos de comunidade, o formador vai ali apontar as virtudes, as falhas do Felipe, o que o Felipe precisa melhorar para ser um bom missionário ali na frente, né, o que ele melhorou, enfim. Então, vão avaliar, ele está pronto, então, para professar perpetuamente. Opa, não. Quem sabe, espera mais um tempo aí, não é agora. Então, tudo no tempo de Deus. Mas no seu coração você sente que não tem mais volta. Você visualiza a sua primeira missa? Você sonha com isso? Eu estava conversando hoje com outro missionário nosso, que é diácono, né, o Vitor, e eu fiquei assim, pensando, quando eu conversava com ele e com outro religioso nosso. Nossa, eu imagino, não assim, a missa em si, mas eu fico pensando, olhando do presbitério, do altar para as pessoas. Sabe, assim, eu imagino a música, eu imagino a assembleia, os padres da congregação, assim, acho que como um testemunho, acho que é por isso que o apelido é sonhador, porque eu sonho demais, mas é isso que eu sonho, né? Não a missa em si eu celebrando. Vem cá, você toca, né? Não. Você canta? Tocar, eu aprendi na Colômbia flauta, mas não é. Mas eu estou enferrujado, não sei mais nem por onde vai. Mas vai cantar... que nasce um padre midiático aí também. Ave Maria. Mas cantar eu gosto. Ô padre, e o senhor é formador, né? O Sou. Felipe falando ali da relevância do papel do diretor espiritual, do formador, que isso é fundamental, né? É determinante, na verdade, na vida de quem entra para o seminário. Aliás, com qual idade entra, antes do senhor falar da formação?
hoje, padre? No seminário, nós acolhemos na nossa congregação a partir do término do ensino médio. Nós não temos mais seminário menor hoje. Algumas O congregações... seminário menor acolhia lá 7, 8 anos. 9. Antigamente, sim, era com 9, 8 anos, já as crianças entravam. Hoje, ensino médio, que é 14, 15. Terminando o ensino médio agora, porque a gente dá não tem... mais ou menos. Dá mais ou menos 17. 17 que termina, eu acho, né? 16, 17. Nossa, parece Aí que faz entra tanto ali, tempo, meu filho terminou. nesse sentido ali. E porque a gente fez um discernimento na congregação de deixar, né, para que as pessoas entrassem com um pouquinho mais de idade, não acolhessem tão novos, para que pudessem ter umas experiências na vida, né, tá um pouco mais amadurecido. A gente fez um discernimento assim. Corre menos risco de desistência. De desistência. A gente fez até uma análise, uma avaliação, né, de quantos que entravam novinhos e ficavam, e quantos que ficavam que entravam com um pouquinho mais de idade. Então, nós vimos que, às vezes, compensava mais esperar um pouco mais para ter uma maturidade maior, até por conta da sociedade que a gente vive hoje, né? E, às vezes, é bom ter algumas experiências. Então, se a criança entra muito nova, adolescente muito novo, não viveu às vezes não viveu, nada, e às vezes né? depois, quando está ali, fica naquela dúvida, será que eu devia viver isso, até aquilo? Porque ela não sai do mundo, né, padre? Sim. Pelo contrário, né? Ela precisa estar dentro do mundo, muito consciente. Sim. E hoje o mundo que a gente vive bem diferente, provavelmente, da época, que não faz tanto tempo assim, mas já é diferente, né, da época quando o senhor entrou. De tecnologia, de possibilidades, né, de atrativos. E a própria geração, né, vai mudando, né, o estilo de pessoas, a personalidade, o jeito, e os jovens que vêm para a gente hoje é outra geração, né, uma geração que tem a questão da tecnologia, é muito mais do visual, do tecnológico, né, então das redes sociais, das mídias. Então, na minha época de estudante, por exemplo, a gente não tinha tanto isso. Só a missa, né? E os grupos de jovens. E até, por exemplo, na nossa época, a gente entrava no seminário e não podia usar o celular, por exemplo, né? Então, hoje é uma coisa muito... Todos estão no seminário, mas eles têm acesso às redes sociais, né? Em algum momento, em alguma etapa, pode ser, né, tirado um pouco, né? Mas não totalmente, né? O uso mais moderado. Mas na nossa época a gente não tinha. Eu fiquei, acho que 5 ou 6 anos na formação sem ter celular. Que teste, tinha que, para ligar para meus pais, que estavam lá em Maceió, na época ainda era no orelhão quando eu entrei no seminário, né? E aí, nossa, cada vez mais, né? Que importante o papel do formador, juntando tudo isso nos dias de hoje, né, padre? E é uma responsabilidade muito grande, né, ser formador. E assim, eu, por exemplo, eu não pedi para assumir essa função. Era uma coisa que eu não tinha pensado ali no momento que depois da ordenação ali. Até no início, quando eu entrei no seminário, eu tinha um desejo. Eu pensava assim, eu acho que era bom, eu tinha um desejo de ser formador. Mas depois, aquilo parece que foi meio adormecido ali. E já estava ali com 6 anos de padre, aí o provincial me chamou um dia e falou assim, tem umas propostas para você, tem uma proposta de transferir para outra paróquia ali, para ser vigário, ou talvez ser pároco em uma. E também eu estou precisando de alguém para a formação, e nós pensamos em você. Né? Será que você não estaria disposto a nos ajudar no seminário de teologia lá em Curitiba? Né? Curitiba está, né, a gente está sem formador para o próximo ano, e gostaria de saber de você, se você estaria disposto. Falei assim, padre, eu não pensava nisso, né? Até algumas pessoas falavam assim que eu tinha jeito, que eu já tinha me falado, alguns irmãos meus, né? Alguns próprios estudantes também falavam, mas eu nunca tinha pensado, né? Tava ali tranquilo, assim, no meu desejo era na pastoral, na paróquia, que eu sempre gostei muito do contato com o povo. Aí eu falei assim, se a congregação vê que eu tenho essa possibilidade, tenho características, tenho qualidade, posso exercer essa função, estou à disposição. A única coisa que eu quero é também me preparar, né? E aí pedir para fazer uma escola de formadores, né? Um curso próprio para formadores, e também fazer uma terapia, ter um acompanhamento psicológico, né? Para também se preparar para assumir essa missão. Como eu disse, é uma responsabilidade, né? A vida do outro, a vocação do outro nas nossas mãos, ajudar o outro a discernir, né? Então, eu vejo sempre o formador como alguém que vai ajudar. Porque quem forma, na verdade, é o Espírito, é Deus que vai formando cada um. Mas nós, como formadores, podemos ser esse instrumento de Deus e do Espírito Santo na vida dos nossos formandos, né? Estando ali acompanhando, orientando, motivando, né? E ajudando que eles possam crescer nas dimensões necessárias, né? Porque a gente vai acompanhando nas dimensões todas, né? Na dimensão humana, na dimensão da afetividade, sexualidade, na dimensão espiritual, na dimensão pastoral, né? Em todas as dimensões a gente tem que ir acompanhando, né, o jovem, aquele que está no caminho,
para que a gente Acaba vê se... sendo um pai, né, Sim. Felipe? Sim, é espiritual, digamos assim, Aham. porque é a presença amiga, né, mas de autoridade, porque a gente confia, né, literalmente assim, essa nossa vocação, esse nosso discernimento, né, ao formador, né, nas conversas pessoais, né, durante o próprio dia a dia da formação da casa de formação, na rotina, nas tarefas que nos são confiadas. E aí, acredito eu, padre, que se ele dá uma determinada tarefa para a gente, é porque ele nos conhece e sabe da capacidade que temos para trabalhar com aquilo, né? No caso do padre Maico, ele, além de formador, ele é administrador da paróquia. E eu faço pastoral na paróquia que ele administra e é meu formador. Então, na conversa pessoal, o próprio feedback acontece ali automaticamente porque ele já me vê ali no dia a dia do apostolado e tudo mais. Então, tem essas vantagens, né? Mas tem que ter a transparência, né? Tem que ter a sinceridade, a abertura. Então, é um movimento recíproco. De duas mãos. Isso, né? Tanto da gente passar essa confiança, como de também, né, demonstrar isso no dia a dia para a gente. Né? E você expressa muito isso, Felipe. Padre, é gostoso de falar com o Felipe, né? Vou fazer esse parênteses aqui, porque o Felipe expressa uma felicidade muito espontânea mesmo, assim, muito natural. Ele é leve, né? É bom de falar com o Felipe. Topa todos, topa todas. Não é sardinha do padre, não, mas quando eu soube, né, da nomeação dele para ser meu formador, porque eu estava em estágio pastoral lá no Goiás. E eu fiquei feliz, porque um ano antes eu fazia pastoral na paróquia que ele era vigário. E eu falava, tanto eu como um outro estudante, né, que era o Platini, falava: "Ei, padre, o senhor leva a gente de formador", porque nas próprias formações que ele dava na paróquia, ele dava as formações, o povo via isso, né, os próprios coroinhas, os ministros, falavam: "Nossa, o padre Maico é um bom professor para a gente", eles falavam assim. E também no próprio trato com o povo na pastoral. Então, isso era... Para a gente era formativo, né? Eu, como estudante ali fazendo estágio na pastoral, olhava assim: não, por que não? Porque não sei o que a congregação quer de mim para o futuro. Se nós temos aí a missão universal, em todos os meios possíveis, como o padre falou. É na paróquia, é em obra social, é na educação, é nos meios de comunicação. Não sei. Entendi. Então, se for para a área do apostolado enquanto paróquia, né, como vigário, por que não atuar como o padre Maico falei, companheiro, com o pároco, trabalhando junto? Né? Hoje ele já está ali como administrador, fazendo às vezes de um pároco. Então, isso também é formativo para a gente. Então, quando eu soube que ele era o formador, exemplo mesmo, fiquei né? feliz. É a atuação dele no dia a dia. Sim. Aí você O testemunha, testemunho. testemunho ocular do dia a dia do padre. Padre, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Passa rápido. Muito. Muito rápido. Queria que o senhor falasse um pouquinho para as famílias que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Sobre, de repente, despertar esta vocação. Como é que faz? O que pode ser dito para os filhos, de repente, estarem mais próximo ali das ações da igreja? Não sei, o que o padre gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer assim que todo batizado, na verdade, é vocacionado, é chamado, né, a realizar sua missão, a sua vocação. Então, cada um, né, deve pedir a Deus que Deus possa direcionar, possa conduzir para a melhor vocação. Porque hoje nós precisamos, por exemplo, de boas famílias, de bons casais que tenham boa vocação para viver e formar famílias cristãs, católicas, que vivam a fé, que possam gerar outras vocações também. Outras pessoas podem sentir o chamado para a vida sacerdotal, né, algum jovem. Então, isso é importante, a igreja precisa, né? E digo ao jovem, né, porque às vezes nos dá muito medo, como eu partilhava, né? Eu tinha muito medo de não poder dar conta, de não conseguir, achava que era para alguém muito especial. Mas eu tenho hoje a certeza que quando Deus nos chama, Ele vai nos capacitando. Então, se você sente algum chamado de Deus, você já sentiu no coração algum chamado para realizar algo, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, seja também no seio da tua comunidade eclesial, na tua paróquia, na tua comunidade, né? Dá o sim, porque Deus vai nos capacitando, né? Quando Ele chama, Ele vai nos capacitando. E a gente precisa ir respondendo a cada dia essa vocação. E eu escutava desde o início do meu acompanhamento vocacional que dizia, né, que vocação acertada é sinal de vida feliz, né? As irmãs falavam muito isso
isso. Ela dizia que a Madre Leone, a fundadora das missionárias de Santo Antônio e Maria Claret, missionárias claretianas, dizia isso, né? Que a vocação acertada é sinal de vida feliz. Então, quando a gente acerta na vocação, a gente é muito feliz. Então, é preciso descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, para a gente também ter essa felicidade. Não que no sentido que a gente não vai ter dificuldades, porque todo caminho tem. Sim. Mas mesmo com as dificuldades, quando a gente está no caminho certo, na vocação acertada, a gente sente que está feliz porque está caminhando no caminho que Deus quer, está fazendo sentido e está dando certo aquilo que Deus nos chamou a realizar e que nós também respondemos o sim, né? Então, eu acredito muito nisso. E hoje, por exemplo, eu não me vejo, né, em outra congregação fazendo outra coisa, né? Pode ser que algum dia eu me veja em outro lugar, mas hoje eu me sinto feliz, né, naquilo que eu faço, naquilo que eu exerço e vejo que tudo isso é graça de Deus. Mas também foi preciso eu responder o sim e continuar respondendo esse sim a cada dia, porque às vezes tem muitas coisas que vai nos chamando, né, outros caminhos, e a gente tem que ir respondendo esse sim e renovando esse sim a cada dia, porque a gente passa por momentos difíceis, passa por crises. Até padre, né? Sim, até padre passa, Vamos sim. fazer outro programa para a gente falar só sobre isso, né, padre? É. Contatos, padre, para quem queira, de repente, tirar dúvidas e visitar a própria congregação. Então, eu estou lá na Paróquia Imaculado Coração de Maria, né, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193, e nós estamos ali. Temos as redes sociais da paróquia, Percol Maria, e tem a Secretaria Paroquial que está aberta ali à disposição. Eu faço os atendimentos ali. Se alguém tem o desejo de conversar, de confessar, de fazer alguma direção espiritual, algum aconselhamento, também estou à disposição, né? E o padre é muito próximo, viu, gente? O padre é acessível, aquele padre que você consegue o acesso. Né, Felipe? É verdade. Suas considerações finais, por favor, Felipe. Então, eu acho que agradeço por esse bate-papo. Foi um bate-papo leve, passou rápido, quem Né? A sentiu gente o nem tempo percebeu. passar. Né? Mas acho que falar de vocação também ela é motivacional. Então, até que se algum jovem está nos acompanhando, né, sentiu aí, nossa, esse bate-papo foi legal, me chamou a atenção. Nós temos as redes sociais da nossa equipe vocacional. @Ser Claretiano. Todas as redes legal. sociais. Ser Claretiano, tudo junto. Lá temos os nossos padres, irmãos e estudantes que fazem parte da equipe juvenil vocacional, que acompanham. Mas também, se você for de Curitiba, temos a nossa paróquia ali no centro, né, que é o Coração de Maria, em frente ao Vidor Pardinho. Como também quem for de Pinhais, temos a Nossa Senhora da Luz também. Então, vai numa paróquia claretiana que for na sua cidade. Nossa, conversa com um missionário nosso, um padre, algum estudante religioso, né? E busque, né? Fazer um processo de discernimento. Se sentiu um bichinho mordendo, vai. Claro, é discernimento. Essa é a palavra. Gente, muito obrigada, viu? Me senti aqui extremamente abençoada e honrada com a presença de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe. Deus te abençoe, Lúcia, nós agradecemos. Vou ficando por aqui e volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia.